Você já viu o meu vídeo com a entrevista com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, deputado estadual por São Paulo? Caso você ainda não tenha visto, o link vai estar aqui na descrição. Entre, veja esse vídeo, clique no gostei, porque é uma forma que você tem de me ajudar a chamar outros políticos, outros deputados a participarem aqui do canal. Porque se esse vídeo tiver uma quantidade boa de visualizações, eu posso mostrar, olha, o Carlos Gianazzi veio aqui no meu canal, teve tantas visualizações, isso é muito bom, porque os políticos eles querem também divulgar o trabalho deles. Então, entre nesse vídeo, dê aquela força para que a gente possa ter uma quantidade boa de visualizações e assim eu consiga chamar outros deputados, outros políticos para participarem aqui das entrevistas. Eu tinha programado hoje à noite para fazer um outro vídeo falando sobre o BoJack Horseman, uma série da Netflix, que é uma série que eu gosto muito. O vídeo já estava pronto, já estava aqui, já estava programado, só que esse assunto do vídeo do Bolsonaro divulgando o golpe militar do Bolsonaro provocou uma histeria tão grande, mas tão grande, que eu achei necessário rever a agenda e fazer um vídeo falando sobre essa divulgação, sobre esse ato do dia 15 agora de março. E assim, eu fico impressionado como que depois de um ano, praticamente um ano e meio de governo Bolsonaro, né, já estamos agora no mês de março, depois de todo o ano 2019, as pessoas ainda não entenderam como funciona o governo Bolsonaro, quem é Jair Bolsonaro. Eu tenho uma playlist explicando quem é Bolsonaro, faço os vídeos explicando quem é Bolsonaro, mas muitas pessoas ainda não entenderam. Muitos cometem o erro, o equívoco de tentar analisar Bolsonaro e entender Bolsonaro com uma lente de observação que elas usavam para avaliar políticos tradicionais. O Lula, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Rodrigo Maia. Só que isso não se aplica a Bolsonaro. Bolsonaro não é um presidente tradicional, ele é alguém completamente diferente. E se você quiser enxergar Bolsonaro do modo tradicional, você vai errar na sua interpretação. Eu já vinha falando sobre isso há muito tempo. O ano passado inteiro eu falei isso. Tinha parado porque parece que as pessoas entenderam, mas vendo toda essa histeria, parece que as pessoas, muitos ainda, não entenderam. Não adianta, você não vai entender Bolsonaro se achar que Bolsonaro é um Fernando Henrique Cardoso, achar que Bolsonaro é um Lula, achar que ele é um político tradicional, porque ele não é. Ele tem uma forma muito particular de governar e você precisa entender essa forma particular que o Bolsonaro tem para governar. Eu vou falar sobre isso mais pra frente no vídeo. Agora vamos falar sobre essa possibilidade de golpe, ditadura militar, que as pessoas estão falando que esse vídeo instiga as pessoas, a população a endossarem um golpe. Gente, vamos com muita calma nesse momento. Primeiro, por que os militares iriam querer dar um golpe no nosso país? Para assumir o poder? Eles já estão no poder. Os militares eles encabeçam a alta cúpula do governo Bolsonaro. Para que eles vão querer dar um golpe para assumir o poder, sendo que eles já estão no poder? Ah, porque eles querem mais poder. Tá, eles querem mais poder. 2022 tá aí. Em 2022, quem vai vencer muito provavelmente é Bolsonaro. Porque não há alguém na oposição que está contrapondo o Bolsonaro. Quem que é o grande opositor de Bolsonaro? Não tem nenhum opositor de Bolsonaro. A única pessoa que pode ameaçar Bolsonaro é Sérgio Moro, ou seja, é alguém que faz parte do mesmo grupo. Então não há uma ameaça real que Bolsonaro ou que um governo Bolsonaro acabe sendo encerrado nas eleições de 22. A tendência é que Bolsonaro ou Sérgio Moro vençam as eleições de 22 e assim continue esse governo, e assim esse governo vai continuar até 2026. Então não há motivo para os militares quererem dar um golpe agora. Porque isso demanda uma força, demanda planejamento, demanda uma energia muito grande. E agora eles já estão no poder. Para que eles vão fazer algo, sendo que eles já conseguiram o objetivo? Mais para frente, talvez, possa ser que aconteça, lá para frente, mas agora, com as eleições de 22, com Bolsonaro com a faca e o queijo na mão, ou Sérgio Moro, que é a principal ameaça a Bolsonaro, não há sentido algum dos militares quererem tomar o poder. Outro ponto, Bolsonaro quer fechar o Congresso porque o Congresso é contra Bolsonaro. Como que o Congresso é contra Bolsonaro, sendo que o Congresso apoiou e aprovou todas as medidas relevantes do governo Bolsonaro? O Congresso apoiou a reforma da Previdência, o Congresso está apoiando a reforma administrativa e conduzindo a reforma administrativa e também a reforma tributária. Todos os grandes projetos do governo Bolsonaro, o Congresso tomou a iniciativa e apoiou. Para que o Bolsonaro quer fechar o Congresso, sendo que o Congresso apoia tudo que o Bolsonaro quer? Ah, mas esses não são projetos de Bolsonaro, são projetos de Paulo Guedes. É a mesma coisa, porque quem toca o governo, os projetos relevantes, é justamente Paulo Guedes. Bolsonaro ele não tem capacidade para ser o presidente. Bolsonaro ele é o presidente das pequenas coisas. Ele se preocupa com o radar, ele se preocupa com o táxi, ele se preocupa com o beijo gay. Ele é um presidente simplório, ele é um presidente simples. Nós nunca tivemos um presidente tão povo como é Bolsonaro. Bolsonaro é gente.
Aí você pode falar do Lula, mas nem Lula foi tão povo como o Bolsonaro é. Lula pode não ter tido berço. Nasceu em uma família muito pobre, nasceu no interior do Nordeste, ele no sertão nordestino, no interior do Nordeste, veio muito cedo, não teve o estudo, mas foi um trabalhador, mas as coincidências entre Lula e o povo, elas terminam por aí. Lula, apesar de ter tido apenas o 4º ano do grupo, é alguém absurdamente estudado, é alguém absurdamente culto. Lula é inteligentíssimo, é alguém culto, é alguém estudado. Lula consegue dialogar com o mais pobre, desde o mais pobre ou com o mais rico, até o mais rico. Desde o mais inteligente com o mais burro. Mas Lula consegue fazer isso porque ele tem uma capacidade de comunicação e um carisma que é sem igual. Lula consegue conversar, consegue discutir economia com o Nobel. Então Lula não tem ele tem o léxico do povo, ele conversa, ele tem o dialeto do povo, mas ele não é povo. Lula nós podemos colocar como se fosse uma elite econômica, cultural ou intelectual do nosso país. Enquanto Lula esteve no poder, de 2003 até o final ali de 2010, a preocupação de Lula era conciliar os mais ricos, o interesse dos mais ricos com o interesse dos mais pobres. Essa era a intenção de Lula. Conciliar o interesse dos mais ricos com o interesse dos mais pobres. Isso lá é interesse de povo. Isso lá é interesse de gente. Qual que é o interesse do povão? Qual que é o interesse da gente? Qual que é o interesse da classe média? É o radar que pode multar. É saber se o político está roubando. É ter um benefíciozinho aqui. É ter um outro benefício ali. E quem defende isso? Exatamente o Bolsonaro. Bolsonaro é como se tivesse um cidadão comum na presidência da República. Ele não tem o preparo para estar na presidência da República, porque ele é um cidadão comum ocupando o cargo de presidente. E é por isso que ele se importa com essas coisas, porque são coisas de cidadão comum. O cidadão comum não se importa em um governo conciliador entre ricos e pobres. O cidadão comum, se ele estivesse lá na presidência da República, ele estaria exatamente fazendo as mesmas coisas que o Bolsonaro está fazendo. É a preocupação com o radar, é a preocupação com o táxi, é a preocupação com o beijo gay, é a preocupação com aquele que produz na Amazônia, entre aspas. Essa é a preocupação. Bolsonaro tem essas preocupações porque o limite dele vai até aí. Ele não consegue discutir economia, ele não consegue discutir um plano de governo, ele não consegue discutir uma política pública de inclusão social, ele não consegue fazer isso. Por isso que ele é um presidente do povo, ele é um presidente da gente, de pessoas, ele é gente. Diferente do Lula, porque o Lula é muito mais estudado que o Bolsonaro. O Lula é muito mais intelectual do que o Bolsonaro. E Lula é muito mais intelectual do que a média do povo brasileiro. O Bolsonaro está na média, ele é um medíocre. E por isso que as preocupações dele são essas. De Paulo Guedes são preocupações diferentes. E essas preocupações do Paulo Guedes são exatamente as preocupações do Congresso. E essas preocupações o Congresso endossa e o Congresso aprova. Bolsonaro aprovou as reformas que ele achava necessário por intermédio de Paulo Guedes numa boa. Ah, mas por que ele está fazendo essa manifestação? É o modo de Bolsonaro agir. Bolsonaro, eu tenho aqui uma playlist, eu vou deixar o link aqui embaixo também desse vídeo específico, que é a política do confronto, a política do conflito. Bolsonaro, ele precisa antagonizar com as pessoas, ele precisa ter alguém para antagonizar. Vocês não perceberam isso? Vocês já assistiram um filme, eu tenho certeza que já viram um filme ou novela. Em todo filme e toda novela, tem um personagem principal, um mocinho, e tem o vilão. Se o vilão morrer no começo da novela, no começo do filme, acabou o filme, não tem mais história. Então é necessário que o vilão continue até o fim do filme para que o filme tenha sucesso, para que o filme continue. Caso contrário, ele não vai, ele termina. Deixa eu só colocar aqui o carregador. O Galvão Bueno, vocês conhecem o Galvão Bueno? Ele fala que toda transmissão, ele acaba... Opa, peraí, botei o dedo aqui na frente. Ele acaba elegendo um vilão e um mocinho, um herói e um bandido nas suas transmissões. Isso porque ele quer fazer uma espécie de disputa para que o público tenha interesse. Eu não sei se vocês assistem Big Brother. Assistir Big Brother não é demérito nenhum, tá? E falar que você não assiste Big Brother também não faz de você mais inteligente que os outros. Assistir não torna você mais burro e não assistir não torna você mais inteligente. Nesse Big Brother tem um participante lá que ele chama Pyong Lee. Ele veio aqui do YouTube, tem milhões de seguidores. E ele está se atritando com um outro participante, que é um desconhecido chamado Felipe Prior. Esse Felipe Prior estava no paredão dessa semana, não foi eliminado. E o Pyong Lee, apesar dele ser um antagonista desse Felipe Prior, ele falava o seguinte: olha, eu acho que o Prior vai sair, mas eu não quero que ele saia, porque se ele sair eu não tenho mais com quem antagonizar.
Ou seja, se o antagonista sair agora, como que eu vou tocar os próximos 2 meses de programa? Eu preciso dele para que a minha narrativa aqui faça sentido. Eu preciso dele aqui para que eu continue provocando interesse, para que eu continue prosseguindo com a história. E é a mesma coisa com Bolsonaro. João Willis, Maria do Rosário, foram etapas da vida de Bolsonaro que na hora que ele teve o confronto, ele surgiu, ele emergiu, ele teve destaque. Nas eleições de 2018, o movimento ele não. Bolsonaro entrou em conflito e ele teve destaque. Ele é um provocador. E mais uma vez, ele faz isso para provocar. Ele faz isso porque ele precisa continuar provocando, porque quando ele provoca, ele ativa a militância entra junto, não há uma separação, não há uma segregação, a militância continua sempre unida. Então ele faz isso para provocar. E a esquerda acaba entrando de gaiato nessa história. E por quê? Primeiro porque a esquerda não tem projeto nenhum. Qual que é o grande projeto de país em oposição à reforma da Previdência, em oposição à reforma tributária, à reforma administrativa? Não tem. Ah, o Ciro Gomes tem aqui e ali, mas qual que é o grande projeto da esquerda? Não existe. A oposição não sabe o que fazer com o Bolsonaro. Quem que é o grande opositor de Bolsonaro hoje? Ah, o Lula? Lula não vai disputar as eleições em 2022. Lula é ficha suja. Não há um grande opositor. Então a esquerda precisa ficar se apegando a essas coisas. Ah, é golpe, é um ataque à democracia para continuar relevante. Porque o Bolsonaro está dando um banho na oposição. Um banho nas esquerdas. E aí a esquerda entra de gaiato, começa a reverberar, começa a repercutir. Esse ato do dia 30, que seria algo pequeno, ganha uma repercussão enorme, atrai mais pessoas. E aí o que acontece? A esquerda morde a isca e depois vem a Bia Kicis, que é uma deputada apoiadora de Bolsonaro, e agora começa a falar o seguinte: Bolsonaro, aqui, onde está? Aqui, olha só, após reações, Bia Kicis diz que estão se unindo contra o nosso presidente, ou seja, há uma união da classe política podre, da velha política contra Bolsonaro. Então o que ele quer fazer? Ele sai de coitado, ele junta ainda mais o seu eleitorado, e o eleitorado fica cada vez mais unido e sai em um ato em homenagem, em apoio a Bolsonaro. E nós precisamos lembrar que esse tipo de ato faz parte também da forma de Bolsonaro agir. Não vão ser inocentes. Lembra da aprovação da reforma da Previdência? Houve um ato muito semelhante com esse, que era um ato contra o STF, contra o Congresso, depois virou um ato em apoio à reforma da Previdência. Agora está sendo votado o orçamento da União. O Congresso quer uma parte, o Bolsonaro quer uma outra parte, eles estão discutindo ali as porcentagens do Congresso, do orçamento. Bolsonaro lança esse ato, a população vai às ruas, a todo esse burburinho, justamente para pressionar. Essa é a estratégia de Bolsonaro. Não vai ter golpe, não é um ataque à democracia. A democracia não está em risco. Não está em risco. O Congresso nunca esteve tão forte, nunca teve um protagonismo tão grande, porque nós nunca tivemos um parlamentarismo branco, um parlamentarismo informal, como nós estamos sendo hoje. Nesse parlamentarismo informal, o político mais importante é Rodrigo Maia. Rodrigo Maia aprovou as reformas, Rodrigo Maia está barrando os desmandos do Abraham Weintraub, o Congresso nunca esteve tão forte. E outra, o Bolsonaro, ele quer trazer o jogo, ele quer participar do jogo democrático. Ele gosta desse confronto. Esse confronto é justamente parte da democracia. Bolsonaro quer fazer um partido político, que é o Aliança pelo Brasil. Então, quando as pessoas falam que a democracia está em xeque, está em risco, elas estão equivocadas. A democracia não está em risco. Eu vejo com muito mais preocupação, muito mais preocupante do que esse vídeo que o Bolsonaro divulgou, muito mais preocupante do que esse ato do dia 15, é o fato de Bolsonaro andar com uma carteira de motorista vencida da sua motocicleta e com a viseira levantada. Você pode achar que isso é algo ridículo, mas quando o Bolsonaro faz isso, ele desrespeita a lei, ele desrespeita as nossas normas e ele acaba atentando contra as instituições republicanas, porque as normas, as leis, elas fazem parte, os ritos, eles fazem parte, são elementos da república. E quando o Bolsonaro faz isso, ele mostra um desprezo às instituições, às instituições republicanas. Ele mostra um desprezo às leis, ou seja, ele passa por cima das leis. Ele destrói as leis, ele destrói as instituições, ele destrói os elementos republicanos. E isso é muito mais sério do que um ato de um suposto golpe que não vai ocorrer. Nós precisamos ficar preocupados com as pequenas coisas que o Bolsonaro faz, porque ao andar de motocicleta fora da lei, Bolsonaro legitima e Bolsonaro endossa esse tipo de comportamento da população. O ponto mais grave do vídeo que foi divulgado por Bolsonaro é a parte que fala da população individual. Quando eles falam que a população individual, o povo, cada um, o poder emana do povo de modo individual, isso é muito sério. Porque começa a mostrar para a população
que ela não precisa das instituições. A população não precisa do Estado. A população, você indivíduo sozinho, é independente a ponto de não precisar mais das instituições republicanas. Esse é o trecho mais sério e mais grave daquele vídeo, porque mostra que as instituições elas são completamente descartáveis. Ele quer passar essa imagem que as instituições são descartáveis. Então é um ataque direto à República, e isso é muito, mas muito sério. Eu já venho falando há muito tempo aqui no canal sobre a destruição que Bolsonaro quer fazer, a destruição que Bolsonaro quer propagar. Essa nossa teoria ela foi evoluindo até chegar no ponto que Bolsonaro quer destruir a República. Isso está muito, mas muito consolidado. Então perceba que o grande perigo não é a democracia. O grande perigo é a República. É Bolsonaro infringir as leis, é Bolsonaro descaracterizar ou desacreditar as instituições republicanas, desacreditar o Estado, desprestigiar o Estado. Então é isso que você precisa ter em mente. Por que vai ter golpe? Por que os militares querem? Pergunte-se, por que os militares querem um golpe? Não faz sentido. Por que Bolsonaro quer dar um autogolpe? Sendo que não há oposição a ele para 2022. Ele quer fazer isso e as esquerdas entram de gaiato justamente porque as esquerdas não têm projeto algum. Bolsonaro jogou a isca e as esquerdas morderam. Nós temos que lembrar o seguinte, Bolsonaro ele foi assessorado por Steve Bannon. E Steve Bannon é um mestre da comunicação. E Bolsonaro também sabe se comunicar muito bem. Não é apenas falar, porque comunicação não é apenas fala. Comunicação é uma imagem, é uma música, é um vídeo, é uma colocação. Vai muito além do que uma simples palavra. E Steve Bannon veio de Hollywood. Ele sabe se comunicar. Ele sabe como produzir um filme que vai trazer a atenção do público, que vai prender a atenção do público. É isso que ele sabe fazer. O Steve Bannon deu essa assessoria para Bolsonaro. Eles aprenderam a fazer isso. Ele sabe o que ele pode fazer para causar uma reação. E ele fez isso. Esse vídeo provocou uma reação das esquerdas, as esquerdas morderam a isca e agora esse ato, que poderia ser um ato muito pequeno, ganha uma proporção muito maior. O que para as esquerdas também não é ruim, porque como elas não têm projeto, elas precisam encabeçar, elas precisam entrar, surfar qualquer tipo de onda que acabe surgindo. Então fique tranquilo, não há motivo para histeria. Porque com os elementos que foram apresentados, eu espero que você se acalme, eu espero que você comece a perceber que nós já estamos em 2020. Ou seja, está na hora de nós aprendermos um pouco mais e entendermos um pouco mais quem é o presidente Jair Bolsonaro. Para que quando ele lance algumas dessas bravatas, a gente não fique igual à oposição, fazendo muito barulho para algo que é muito pequeno e pior ainda, levantando os holofotes, jogando os holofotes para o local onde Bolsonaro quer que estejam. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Aqui no link na descrição vai ter a entrevista com o Janazzi e vai ter o meu vídeo falando sobre a política do confronto de Bolsonaro. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, pode entrar nesses dois vídeos que você vai entender esses movimentos. Me siga também no Twitter, é @profileoficial. O Instagram é canal Profiléu. E ative também as notificações, porque amanhã eu espero, né, caso não haja um outro assunto tão polêmico, divulgar o meu vídeo sobre o BoJack Horseman, que é uma série muito legal que tem na Netflix. Eu já estava querendo falar sobre ela há um certo tempo, mas esse vídeo vai sair amanhã, porque por conta dessa enorme histeria coletiva, eu precisei falar sobre o governo Bolsonaro e esse polêmico vídeo. Bom, então se inscreva no canal, ative as notificações e veja os vídeos que estão aqui na descrição.